Fala galera, tá começando mais um podcast do Acabou Café, o podcast do Arc Code. A gente tá aqui hoje pra conversar, eu sou o Lucas e a gente tá aqui hoje pra conversar sobre desenvolvimento de jogos, sobre design de jogos, sobre como desenvolver jogos, e é isso aí. Hoje eu tô aqui como sempre com o Joãozinho. Tudo bom, João? Fala Lucas, tudo bem? Vamos lá trocar uma ideia com essa rapaziada aí. Bora. E aqui eu tô com os nossos convidados, o Daniel, que tá sem câmera hoje. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Lucas? Tudo bom, João? Vocês estão bem? Tudo ótimo. Tudo certo. E o nosso outro convidado, Eduardo, o Duca Show. Tudo bom, Edu? E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Duca, no canal Duca Show, e vamos bater muito papo hoje. Legal, galera. Bom, a gente tá aqui hoje para conversar sobre desenvolvimento de jogos. Todo mundo aqui gosta de jogar videogame, eu acho, né? O João talvez nem tanto. Mas, dando um pouquinho de introdução, fala um pouquinho de vocês. Pode começar, Edu. Fala um pouquinho do seu background, da sua experiência, o que você curte. Conta aí um pouquinho pra nós. Pô, cara, meu background... eu jogo videogame desde sempre mesmo. Desde que eu... Minhas primeiras lembranças de moleque, assim, já era jogando videogame. Sempre ia na casa dos meus primos, curtia jogar, aquela parada de alugar fita, lembra? Aquela coisa gostosa. Aluga 2, leva 3, devolve na semana que vem, aquelas coisas do início dos anos 90 que tinha bastante. Eu sempre tive com uma paixão isso, e, pô, quando eu comecei a chegar perto da fase adulta, vem aquela grande pergunta, né, o que você vai seguir na vida, o que você vai fazer? E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer na minha vida, e por sorte, acho que, sei lá, 4, 5 meses antes de acabar o colégio, eu descobri que existia uma faculdade de games. Então eu cursei essa faculdade de games, tem bastante história nesse meio aí, mas cursei a faculdade de games, me formei, trabalhei um pouquinho como artista 3D, eu fazia modelagem e tudo mais, mas foi uma experiência bem breve na minha carreira, e aí eu mudei para produção audiovisual, né? Hoje eu sou produtor audiovisual, então dá para ver que a faculdade virou, né? Deu certo. eu tô na área de atuação correta. Mas videogame nunca deixou de existir no meu contexto, né? Então, hoje, por exemplo, eu encontrei uma maneira de falar de videogame, mesmo não trabalhando ativamente na indústria. Eu criei o meu canal, né, o Duca Show, para falar de videogame, para falar das coisas que eu gosto. Então, videogame ainda, por mais que eu não seja meu ganha-pão, ainda é uma coisa que eu me dedico bastante, assim. Show de bola. E você, Daniel? Fala um pouquinho de você, dá um pouquinho do seu background, conta um pouquinho pra nós. Eu, assim como o Duca tava falando também, tenho videogame, gosto disso. Essa época que ele falou do se aluga na sexta-feira 2, pra ter que devolver na segunda-feira e alugar fita e jogar. Sempre joguei, sempre gostei. Continuo jogando, eu gosto muito de games como um todo. Eu sou um super usuário de computador para jogo, eu gosto de cenários competitivos de jogo, eu gosto de como funciona. Eu estudei sobre isso, fizemos um projeto de faculdade sobre jogos, por sinal com você, né, Lucas, na faculdade faz um tempinho, mas eu comecei minha carreira com eletrônica porque eu gostava muito de hardware, eu sou aficionado por hardware, por peça de computador, para como essas coisas funcionam, sempre voltado para jogos. E acho que é basicamente isso. Depois eu me tornei desenvolvedor, comecei a desenvolver, comecei a gostar muito. E hoje eu sou supervisor de tecnologia e eu supervisiono um time, me continuo mexendo com isso. Tanto que dentro da onde eu trabalho, da minha área de atuação, eu supervisiono um time que faz alguns jogos educacionais. É uma coisa que nunca saiu da minha vida, porque é uma coisa que eu gosto muito. Acho que é mais ou menos isso. Legal, show de bola. Esse projeto, inclusive, que o Daniel comentou que a gente fez na faculdade de TCC, tá no GitHub. Depois eu boto o link aí na descrição para quem quiser olhar lá o nosso código mal feito. Dando continuidade. Época de faculdade, né? Tava todo mundo aprendendo, tava todo mundo vendo. É uma coisa que a gente gosta, que a gente tem um carinho, mas a gente sabe que hoje não seria daquele jeito, né? Sei não, viu? Só olha os últimos commits, tá bom, gente? Tá bom, pessoal? Por favor. Nossa, o último commit deve ser de 2014, cara, 2015. Bom, a gente pode começar por esse cenário, né? Foi um jogo que a gente desenvolveu em Lua, né? E
Para quem não sabe, o que é Lua? Lua é uma linguagem de programação brasileira, né? Uma linguagem de programação que gosta de carnaval, gosta de feijoada. É uma linguagem de programação que ela é muito usada para fazer jogos 2D. No caso, a gente fez em Corona, que era na época um framework para você desenvolver jogos para mobile. Hoje eu acho que ele já funciona em Windows e Linux também. E basicamente a linguagem Lua ela já foi usada para fazer jogos como Roblox, Warcraft, Civilization, Angry Birds e vários outros. Né? Todo mundo já deve ter jogado algum joguinho feito em Lua algum dia. Mas jogos não sempre foram feitos nessas linguagens de alto nível. Né? Se você pegar lá no passado, no começo dos jogos, eles eram feitos direto, sei lá, num cartucho, direto no hardware, colocado num console que não tinha um sistema operacional rodando. Então, se você pegar as primeiras versões lá do Atari, do Nintendinho mesmo, basicamente você tinha um console que era um hardware, você colocava uma fita, que era mais um hardware com o código, e ele rodava em tempo de execução. E por isso que ele era tão rápido, eles não precisavam ficar carregando de tela, porque estava rodando direto da memória. O que vocês acham dessa primeira fase de jogos, dessa época desses jogos mais antigos do Atari, dos jogos de arcade, etc. Pode começar, Daniel. Cara, então, bem na verdade é que é um dos motivos de fazer eletrônica. Você programar algumas coisas em assembly, direto na memória, você não ter uma linguagem, é uma coisa que é bem legal. É uma coisa que a galera, que eu acho muito legal, que a galera tinha que se inventar, tinha que dar um jeito, porque ele tem pouco processamento, pouca memória, tudo. Tanto que você pega o Space Invaders, né, vocês sabiam que ele aumenta a velocidade, porque a necessidade computacional ia diminuindo à medida que os alienígenas iam saindo. Então, cara, eu acho muito legal essa parte do começo, como é feito, como as pessoas conseguiam colocar o som. Tanto você pega alguns jogos, por não ter espaço, o som é o mesmo som, mas pra frente pegar uma moeda, ou de pular é o mesmo som acelerado. Eu acho muito legal assim, a criatividade que o pessoal tinha que ter e o jeito que eles tinham que dar para conseguir fazer as coisas com o que tinha, sabe? Eu sempre gostei muito, acho muito legal, eu gosto de jogos retrô e acho muito legal fazer coisas muito legais com muito pouco, sabe? Exatamente. E é legal isso que você comentou, né? Todo o charme, né, do Space Invaders, ele surgiu de um bugzinho, que era essa questão de quando você ia matando os alienígenazinhos, tinha menos necessidade do processador ficar renderizando eles, então eles iam ficando mais rápidos porque tinha mais memória sobrando. E você, Edu, o que você acha dessa primeira fase de jogos retrô? Lá na faculdade que você fez, você me comentou uma vez que tinha uma biblioteca de jogos, né, que vocês ficavam jogando em vez de estudar. A famosa Gameteca, meus amigos. Isso era... Eu ficava impressionado em ver como essas pessoas se dedicavam a acordar cedo para ir para uma Gameteca ao invés de ir para aula. Isso era um fenômeno da faculdade ímpar. Mas eu acho esse começo realmente da indústria muito curiosa, né? Porque o primeiro videogame datado, assim, virtual, né, que a gente tem é o Tênis para 2, né? Tennis for Two, que foi feito num computador que calculava a balística de míssil. E aí, nas horas vagas ali, os cientistas, eles começaram a brincar e desenvolver ali, eles conseguiram fazer um joguinho de tênis. E aí isso foi tomando proporção maiores, enfim, né? E aí a gente foi chegando na época do Atari, passando um tempo depois. Então, eu acho muito curioso, porque é isso que vocês falaram, né? Eles tinham que ser muito criativos com o pouco que tinha na época. Então, isso eu acho muito maneiro, porque você via que desenvolver jogo vem de fato de uma paixão, né? Não é uma coisa... Não era uma indústria milionária, bilionária como é hoje. Naquela época não se almejava nem um pouco disso. Mas ainda assim, você tinha essa curiosidade, né? Na faculdade a gente via bastante disso. Tinha uma disciplina que era História dos Jogos, né? E aí você vê que a criação de atividades lúdicas é uma coisa que vem, cara, desde da Idade da Pedra, assim. Você tem registros de... Inclusive, acho que o primeiro jogo registrado... Cara, eu tô dando uma buscada na memória violenta agora. Então, não tomem essas informações como precisas, tá? Mas o primeiro jogo registrado da humanidade foi uma parada, tipo, meio colheita feliz. A galera fazia, tipo, um grid na terra, assim, e plantava as paradinhas ali. É uma colheita feliz, só que versão analógica,
ou seja uma horta. As pessoas gamificavam isso de alguma forma, muito louco. Mas enfim, então eu acho maneiro porque é a base, né, quando a gente começou a ter esses jogos digitais, é a base de tudo que a gente tem hoje, né? A gente não teria PS5, não teria Xbox, se não fosse a galera precursora aí a desenvolver jogos de maneiras inusitadas, vamos dizer assim. Legal isso, porque várias mecânicas que a gente tem de jogos analógicos, né, a gente começa a transmitir para dentro dos jogos virtuais. Então, dinâmica de... Eu lembro que não sei quem jogou aquele Alex Kidd, famoso Alex Kidd em The Miracle World, quando você chegava nos chefes, a sua luta era basicamente jogar Joaquim Pô com ele. E aí você tinha que ganhar 2 ou 3 vezes, se não me engano, para derrotar os vilões. E essa era a mecânica que você tinha dentro do jogo, para conseguir superar os obstáculos. E isso é uma de várias mecânicas que são transportadas. Isso para não falar, né, que jogos como xadrez e damas, tão logo a gente começou a ter poder computacional para colocar eles dentro do computador, a gente colocou eles dentro do computador. Né? Hoje o xadrez tá talvez maior do que nunca, justamente porque hoje você consegue jogar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Você consegue jogar com um amador do Brasil, como você consegue jogar com um grande mestre na Noruega, no Japão, e tipo, em tempo real, e todo mundo tá jogando isso no computador. Então, a gente começou a pegar essas coisas que eram dos jogos analógicos e transportar elas para os computadores, ao mesmo tempo que o computador nos dava uma outra gama de possibilidades de explorar, que a gente não teria como fazer de outra forma, né? A não ser que a gente vá para um campo de paintball atirar nos colegas com bola de tinta, não é uma boa ideia a gente pegar uma submetralhadora e começar a atirar uns nos outros por esporte, né? Fala aí, Daniel. Bom, não é uma boa ideia mesmo, mas assim... A imersão que o jogo te coloca, você tendo um bom jogo, uma coisa, o jogo te coloca naquela situação, sabe? Ele consegue te deixar tenso, ele consegue te deixar ansioso, ele consegue causar uma sensação em você. Você quer começar no campo de paintball, você tem uma sensação, um bom jogo tende a te causar a mesma sensação. Não sei se vocês concordam, sabe? Pelo som, pela dinâmica do jogo, pela mecânica. Eu concordo com o que você falou, que os jogos são transportes, acho que transpostos. É uma coisa da própria humanidade. Acho que os primeiros jogos que a gente pensa, não físicos, não digitais, eram um tabuleiro, alguma coisa assim, acho que, não vou lembrar o nome agora, acho que é um jogo africano, alguma coisa assim, e a humanidade tem essa tendência a direcionar para isso. Quando a gente começa a ter computador, a gente pensa em transpor isso, né? Então acho que é uma tendência da humanidade a criar esse tipo de entretenimento. Claro que no começo, como estamos falando aqui, é uma coisa mais por paixão, e depois, como muita coisa, vira uma indústria, porque movimenta muito dinheiro, movimenta muita gente, e fica muito complexo, né? Hoje a indústria de jogos é uma indústria maior que Hollywood, né? Já é a indústria de entretenimento que mais gera receita no mundo. Então é uma coisa gigantesca, né? E principalmente acho que com o advento dos jogos mobile, eu falei, Edu. O que o Daniel falou é tão real, essa parada do jogo te transportar pro ambiente ali, que esse é o motivo de eu não conseguir jogar jogos de terror. Eu até consigo ver filmes de terror, mas eu não consigo jogar jogos de terror. Eu fui jogar... tive 2 experiências meio que recentes, já faz alguns anos, mas meio que recentes dos jogos, que foi jogar Resident Evil 7. Eu sou bem cagão, tá? Jogar Resident Evil 7 e jogar aquela demo do Silent Hill PT. Cara, jogar esses 2 jogos foi uma experiência bizarra, porque eu ficava, mano, cagado de medo a qualquer coisa que acontecia, assim, porque no jogo, no filme, beleza, no filme, se eu tampar o olho, o filme vai continuar passando independente do que eu faça, sabe? O filme, ele vai existir ali. O jogo, cara, ele não sai do lugar se eu não sair do lugar, entendeu? Então eu preciso estar com todos os meus sentidos ali antenados no jogo, prestando atenção no que vai acontecer, para conseguir progredir na história. Então, assim, jogo de terror pra mim, cara, é muito mais tenso do que qualquer filme de terror, assim, na minha opinião. Fala aí, Dani. Eu concordo, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, mas eu acho engraçado que comigo é exatamente o contrário. Eu joguei Resident Evil 7, eu joguei a demo, e eu gosto muito de jogo de terror, eu gosto, e eu não consigo ver filmes. Exatamente pelo que você falou. Como a imersão é muito grande, eu acredito que eu me sinto que eu tenho algum controle da situação e eu posso tomar algumas decisões.
Enquanto que num filme não, as coisas vão acontecer e você não tem o que fazer, sabe? Eu acho que é duas partes da mesma moeda, sabe? E é exatamente isso, o jogo te coloca numa posição que você fica com medo, você fica tenso, sabe? É exatamente isso, eu concordo exatamente com você. E são bons jogos, por sinal, que você falou. Apesar de ser meio controverso, o Resident Evil, principalmente, por mudou a série, mudou não sei o quê, na minha opinião, são bons jogos, apesar de toda a polêmica envolvida. Duas anedotas legais. Uma com Resident Evil 2, eu ganhei ele pro Play 1 quando eu era criança, eu tinha uns 5 anos. Eu vi um CD, eu coloquei no meu videogame, e aí de repente eu comecei a ver zumbis comendo carne de outros humanos. Eu corri pra parede do meu quarto de costas e comecei a chorar chamando meu pai pra ele desligar o videogame, porque eu não tinha coragem de virar e desligar eu mesmo. Mas depois que eu cresci, tipo, eu vinha zerar do Resident Evil 2 só pra poder dizer que eu consegui vencer esse medo de infância antes e depois. Mas essa é uma história. E a outra história que foi mais recente, eu só tava acho que na faculdade ainda. Eu tava jogando Slender de noite, tipo, 1h da manhã eu tava jogando Slender, porque é o melhor horário pra você jogar esse tipo de jogo. E aí eu tinha um hábito, né? Tipo, eu parei de jogar, não tava conseguindo fazer as coisas. E eu fui pro banheiro. E sempre que eu entrava no banheiro da minha casa, tipo, eu abria a porta e chutava ela com a parte de trás do pé. E eu ouvia ela batendo na parede e voltando. E eu chutei a porta e ela fez e bateu nas minhas costas. Aí no mesmo momento, e eu não acendo luzes em casa quando tá de noite, eu vou fazer as coisas tudo no escuro. Na hora que, no meio do escuro, eu senti se batendo, por um segundo a minha mente falou, fudeu, é o Slenderman, fudeu. Aí eu parei e falei, não, calma, isso não existe, respira, vamos lá, deve ter uma explicação racional pra isso. Aí eu liguei a luz e eu descobri que a toalha que tava pendurada na porta tinha caído no chão e prendido a porta. Mas são duas histórias envolvendo jogos de terror que são muito engraçadas. Conta aí, Daniel, você tem alguma coisa pra adicionar? Não, é aquilo que você falou, cara, o jogo te coloca nessa situação. Eu joguei o Resident 2, assim, cara, a exaustão. Eu fiz final A, final B, fiz Runk, fiz Tofu, eu adorava esse jogo. Mas os jogos te colocam numa situação, sei lá, às vezes você tá jogando um jogo, sei lá, tá jogando um FPS muito frenético, você fica pilhado. E eu fiz aí uma coisa, fui jogar o Resident Evil, fui jogar o Silent Hill no escuro em casa. Qualquer barulho que você escuta depois, você tá num estado de alerta. Então você fica em choque. Eu nunca aconteceu alguma coisa assim, mas acho que no seu caso, eu já ia entrar em desespero e falar. Por mais que sua mente fale, não existe isso, você tá tão em choque que você fala, não, chegou minha hora, né? Cara, eu me considero um cara muito racional e, tipo, muito paciente, muito calmo pra essas coisas. Mas naquele momento foi, tipo, fudeu, agora. Vai ser hoje, né? Eu já passei por uma situação, você falou de quando jogava quando criança, né? Cara, eu passava com isso com Majora's Mask, com Zeldinha no 64. Quando eu via aquela lua caindo na Terra, eu me cagava, eu saía chorando do videogame. Tanto que eu não zerei Majora's Mask na minha infância por causa da lua, cara. Eu ficava morrendo de medo, eu saía correndo e pedia pra alguém lá desligar aquele videogame do demônio. E eu não tenho essa memória muito clara, mas eu acho que eu sempre alugava Majora's Mask sem querer. Porque eu acho que eu ia pegar o Ocarina of Time e eu só lia o Zelda na capa e dava pro meu pai alugar ali. E aí, cara, eu ficava puto porque eu botava no 64 e via aquela porra, aquela lua, eu ficava, não! Aí saia correndo, tinha pesadelo com a lua, não conseguia olhar pro céu. Meu, traumas absurdos, assim. Tu conseguiu olhar pro céu, é foda. Ô, filho, vai chover hoje? Olha aí esse com nuvem. Aí ele vai na janela. Bom. Olha pra lua, né? Sai pra ver, olha a lua, já fica em desespero, né? Sim. Bom, seguindo na nossa visão aqui de história de jogos, né? O que a galera comenta é que, tipo, você teve um primeiro momento ali desses jogos começando a surgir, como jogos de arcade, como Tetris, Pac-Man, Pong, que a gente já comentou, tipo, vários jogos assim. E
E aí você teve Donkey Kong, né? E aí você começou a ter, com o Super Mario principalmente, um segundo momento da história dos jogos, em que você tinha jogos que combinavam certos estilos mais primitivos, né? Então, o Super Mario é um jogo de aventura junto com um jogo de plataforma. Então, tem momentos que você vai pegar um power-up e vai ter um momento mais de combate, né? Que você vai pular em cima dos Koopas e dos Goombas. E um momento que você simplesmente vai pular de plataforma em plataforma para conseguir chegar no final da fase. E foi nesse momento que você começou a ter jogos que eles eram mais combinação de outros jogos do que de um único estilo. Né? Como é que vocês veem esse segundo momento da história dos jogos aí? Você balança sua cabeça aí, começa você. Teve ali a gente já tá falando o quê? Da época do Nintendinho, já tá, tipo, vendo... os videogames já começaram a entrar na casa das pessoas, né? A gente passou, na época do Nintendinho, né? Tá certo. Os arcades estavam muito em alta ainda, né? A gente tinha bastante gente indo pro fliperama jogar, tinha bastante jogos estilo arcade, que é, tipo, infinito, né? Você ficava exercendo uma atividade, uma hora a máquina ia te ganhar, então você perdia sempre por exaustão. Isso acabou criando um colapso, né, na indústria, né? Porque as pessoas começavam a ficar de saco cheio desse tipo de jogo. E aí jogos mais sofisticados começaram a entrar na linha ali. E eu ainda não peguei essa época, né? Eu não lembro de muitos jogos, apesar de já depois de adulto jogar algumas coisas em emulador e tal. Ainda não é a época que eu tenho memórias muito vívidas, né? Mas foi ali, pô, que nasceu, por exemplo, o Mario, né? Que todo mundo conhece, né? Que foi um jogo de plataforma que revolucionou tudo, né? Então, assim, eu tenho poucas lembranças, mas eu tenho lembranças bacanas desse tipo de jogos, assim, que já começaram a ter uma certa complexidade, né? Então, você já começava a ter personagem, por exemplo, que era um diferencial. Você começava a ter quesito de level design, já começou a ser discutido. Progressão de fase, então alguns elementos, os jogos aos poucos foram começando a ficar mais complexos ali, né? A pequenos passos ainda, mas cada coisa era revolucionária, né? Eu lembro perfeitamente na época do Super Nintendo, da gente discutir, ver, por exemplo, da Mario World, por exemplo, e falar que, mano, a gente chegou na perfeição dos gráficos, sabe? Tipo, isso aqui é a realidade, isso existe. E, pelo amor de Deus, né? Mas você vê como que cada pequena coisinha isso já causava um impacto e uma melhoria na imersão absurda, assim, né? Essas pequenas coisinhas, pô, você vê que o personagem tinha um bigode, você vê que tinha uma tartaruga na tela. Então, isso são coisas muito, muito maneiras, assim, de observar. Fala aí, Dani. É exatamente o que ele falou. Acho que quando chega na terceira geração, que começa o NES, o Master System, as coisas já começam a ficar mais complexas, começa a ter mais sentido, começa a não ser uma repetição de várias coisas, igual, sei lá, o joguinho do Chrome, do dinossauro fica pulando que não acaba nunca. Não, tem um começo, meio, um fim, vai ter um final, vai ter um desafio. Aí quando começa o Super Nintendo, o Mega Drive, aí as coisas vão muito mais longe. Eu tenho algumas lembranças também, por sinal posso colocar várias lembranças minhas boas em relação a jogos, porque meu pai gostava de jogar. Então, assim, o que eu posso dizer que é uma lembrança sensacional é assim, eu, sei lá, pivete, criancinha mesmo, assim, passando semanas e semanas para tentar ganhar do meu pai, sabe? Era uma coisa assim, porque ele gostava, jogava Atari, jogava River Raid, e a minha diversão era tentar ganhar dele. Eu lembro que quando eu ganhei, nossa, a alegria da pessoa. Então, assim, eu acho que isso cria memórias. Como você falou que você lembrou do Mario, que era a perfeição, são memórias que o videogame pode te proporcionar, sabe? Nossa, quando tinha o NES, aí saiu o Super Nintendo, aí saiu o Nintendo 64, tá aí criando memória de pessoas e de coisas. Eu tenho várias memórias, quando você falou, eu comecei a lembrar de várias, quando você falou eu tenho várias memórias de família, de amigos, de pessoas, eu acho que isso é uma coisa que não tem nem como explicar muito bem, mas o videogame proporciona umas coisas que, putz, você começa a pensar, você vai bem longe, né? Eu sempre joguei com meus pais, sempre joguei com meus irmãos, sempre joguei com pessoas. Então você acaba criando esse tipo de coisa, sabe? Não sei se pra vocês é assim ou não. Você me lembrou de uma história muito bonita, né? Que era um filho que ele jogava algum desses jogos de corrida, não lembro se era o Gran Turismo,
com o pai dele, e tinha uma mecânica no jogo que quando você era o mais rápido da pista, ele gerava uma sombra, né, que é uma cópia do seu carro, fazendo o mesmo trajeto que você tinha feito na corrida anterior, para você tentar, tipo, superar ele. Então, ficava meio que um fantasma na pista do ranking, do primeiro ranking daquela pista. E o pai do cara morreu, e ele descobriu um tempo depois que ainda tinha lá aquele top que era o pai dele, e ele continuou por anos jogando o jogo com o pai dele, com o fantasma do pai dele, né, com o recorde do pai dele, e era uma memória que ele tinha do pai dentro do console, dentro do videogame. Essa é uma história que eu lembro que é bem tocante. Rally Sport Challenge do Xbox. Sim, essa história é conhecidíssima pra quem joga. Não, só que o Lucas falou que eu nem lembro qual era o jogo, mas o jogo era Rally Sport Challenge, se eu não me engano, do Xbox. Ele ficou jogando um tempão com o pai. Até vencer o pai, conseguindo. Então, só porque eu lembrava o nome do jogo. Eu acho que ele não vencia o pai. Não tinha essa acho que era parada? isso. Ele freava antes, porque se ele ganhasse do pai, o fantasma dele sumia, né? E aí ia ficar o verdade. fantasma dele. Então Trocava ele sempre o perto Ghost, da né? linha de chegada, ele freava e deixava o pai ganhar. Pra É sempre isso poder mesmo. ter Eu não sou muito ligado a jogos, então eu não tenho muitas recordações. Mas se eu não me engano, isso virou um filme. Eu acho que essa história virou um filme. Eu não vou lembro se pesquisar virou ou se ia virar, mas eu lembro que tinha rumores de que ia virar. Se virou, eu não sei, porque Virou um eu não curta. acompanhei. Virou um curta? Virou um Eu não sei. curta. Tem um curta ali. Que eu acho que esse curta virou pitch pra ser um filme, mas acho que não foi pra frente. Aí ficou como um curta mesmo. Como um curta, não. Eu ouvi alguma coisa na época, mas não lembro. E é uma história bem legal, né? O cara tem que parar sempre pra não sobrescrever o tempo máximo que o pai fez, porque o cara vai ficar com a memória disso pra sempre, sabe? Esse é bem maneiro. Eu acho. Isso falando um pouco dessa questão de como a experiência dos jogos ela afeta a gente. Pensando em jogos que afetam as pessoas, eu queria ir ainda falando um pouco também de programação, né? Um jogo que eu acho muito legal, e eu acho que todo mundo vai concordar, que é Pokémon. Pokémon. Primeiro Pokémon ali, ó. O cara tem a Pokémon. Ah, garoto, bom. Pra quem tá vendo tá só escutando, eu tô segurando uma Pokébola na minha mão agora. Tá Esse é o quão fã eu sou. Exatamente. Uma Esse é o quão fã Pokébola eu sou. Plus de R$400. Comprei lá fora, foi mais barato. Tá. Comprou em dólar. E, cara, Pokémon foi um dos grandes... É um boom cultural, né? Assim, todo mundo conhece Pokémon. Até quem nunca jogou Pokémon conhece Pokémon, assistiu o desenho do Pokémon. Então, Pokémon foi uma febre. Ainda é muito, mas, tipo, era... Quem acha que é uma febre hoje não faz ideia do que era Pokémon quando começou a passar o desenho. E de quando saiu aquele bendito Pokémon GO no celular. Vocês não fazem ideia do que é Pokémon, se você não experienciou isso. Mas enfim, falando lá do primeira geração de Pokémons, com Pokémon Green e Red, que era Green e Red, que depois nos Ocidente virou Blue e Red, né? Red e Blue. Se não me engano foi isso. O Blue ocidental é o Green japonês. Isso aí. Pra quem não tá vendo, o Eduardo tá confirmando com a cabeça que eu tô certo. Então, nessa primeira geração de jogos, eram jogos incríveis, onde você podia pegar os Pokémons, e aí a Nintendo teve aquela grande sacada genial de fazer um cartucho ter metade dos Pokémons, metade não, mas tipo, tem alguns Pokémons exclusivos, o outro cartucho tem alguns Pokémons exclusivos, pra você não conseguir comprar se você não tivesse um amigo, ou se você não tivesse 2 Game Boys e os 2 cartuchos. Porque é assim que eles roubaram todo o dinheiro que as crianças japonesas tinham naquela época. E assim, você tinha esses jogos que eram gigantes, você tinha muita coisa pra fazer, você tinha muitos Pokémons pra pegar, e ele também era cheio de bugs e bugs e mais bugs. Então, um bug que ficou muito popular, e isso muito por causa da forma como os cartuchos eram programados, né? Eles eram programados em assembly ainda na época, então eles lidavam diretamente com o endereço de memória, é o bug do Minsigno. E depois no Pokémon Yellow, o bug do Mil. Então o que acontecia? Você tem, basicamente, cada região, ela tem alguns endereços de memória que ela define, onde eu vou fazer um vídeo melhor estudado e explicando melhor isso, mas basicamente cada região tem algumas variáveis que definem que Pokémons vão aparecer randomicamente ali.
E essas variáveis são aleatoriamente definidas pela região que você estava anteriormente. Então, você vai de uma região para outra, esses valores vão sendo atualizados e vai sortear o Pokémon que vai aparecer no seu encontro. O que acontecia é que, dependendo do que você fizesse, por exemplo, o nome do seu personagem e alguns encontros que você tinha ao longo do jogo, eles aleatoriamente alteravam o valor dessas variáveis. Então, o que acontece? Você ia para, se não me engano, para Viridian, falava com o cara que te ensina a pegar um Caterpie, ou um Weedle, dependendo da versão que você está jogando. Ele te ensina e isso troca as variáveis do cartucho. Você voa para uma outra cidade, para um outro terreno, que é a areia, e você vai para o mar. Quando você ia descendo, o cartucho procurava, não tinha nenhum Pokémon naquela região que combinava com aquelas variáveis, e ele te jogava um erro na tela. Esse erro era o Missigno. Era o Missing Number. Era o Pokémon número 0, porque ele era o número perdido, e ele te dava um avatar todo bugado, que quando você encontrava com ele, ele multiplicava, acho que era o quinto ou sexto item ou oitavo da sua bolsa por 99 e corrompia o jogo. Quando você completava a Liga Pokémon, ele corrompia o teu Hall da Fama. E tem vários e vários e vários bugs que você consegue fazer em Pokémon mexendo com essas variáveis, com esses endereços de memória. Então você tem, tipo, a galera que joga Pokémon e completa o jogo com 0 segundos, porque eles usam um bug que, assim que você... Eu não lembro exatamente como é que é, mas basicamente é um bug que quando você dá um comando lá, você entra direto no Hall da Fama e completa o jogo com 0 Pokémons e 0 segundos de jogo. E, tipo, tinha bug pra você encontrar o Mew, tinha bug pra você enfrentar o Professor Carvalho, que ele tinha um time de Pokémons. Basicamente, ele ficava com o Pokémon inicial, que nem você nem seu rival escolheram, e mais um time. Então tem vários e vários e vários bugs que você conseguia fazer dentro dos jogos de Pokémon, principalmente desde da primeira geração, por conta da forma como eles eram programados. Mas falando de Pokémon, fala um pouquinho aí, Eduardo e Daniel, da experiência de vocês com Pokémon, o que vocês acham? Se vocês fizeram esses bugs no emulador ou no console de vocês. Pode começar, Edu. Pokémon já mexe bastante comigo, eu já tenho bastante história com Pokémon. Você explicou aqui a parte técnica do Missigno, né? Eu não sou do ramo de programação. Então, assim, e obviamente na época, nem eu acho que ninguém aqui tinha esse discernimento. Mas o que eu gostava dessa época, cara, eram as especulações e teorias em volta disso tudo. Porque, assim, pra quem era moleque naquela época, cara, o Missigno, ele é canônico. Tipo assim, tem de fato um avatar corrompido que você tem que, assim, parecer que era feature do jogo, sabe? Não é bug, é feature, né? No meu coração é canônico. Então. E aí, cara, isso era muito maneiro, porque a gente tentava replicar isso começo final da década de 90 já, né? Não tinha coisa no YouTube pra você ficar pesquisando e tudo mais. Você ia na raça, então, mano, a gente tentava de toda maneira, revista quando tinha, cara, ia ficar olhando ali. Então, Pokémon é muito maneiro porque, e essa sacada que você falou, né, de dividir os Pokémons em 2 cartuchos. Cara, isso como diria o meme, stonks, né? Que o cara é dinheiro, é uma torneira de dinheiro isso, porque é brilhante, porque você meio que não obriga, mas você estimula muito a amizade com alguma outra pessoa, né? Porque você precisa entrar em contato com outra pessoa para trocar os Pokémons e você trocava através de um cabo super curto, então assim, você precisava ficar numa distância de diálogo com a pessoa, né? Hoje em dia é tudo pela internet, tá tudo bem cada um na sua casa, palavras não são trocadas, mas na época ali você precisava forçar e criar um vínculo com a pessoa enquanto você trocava os Pokémons. Então, Pokémon sempre foi uma coisa bem mágica, assim, porque no colégio, cara, sério, gente, a febre, vocês não têm ideia da proporção que era a febre de Pokémon na década de 90, assim, era absurdo. E outra coisa que eu queria trazer de Pokémon que eu achava muito interessante, além do fator de troca e tudo, eu esqueci. Eu ia puxar. Eu ia puxar alguma coisa. Isso acontece. Bom, enquanto você lembra aí, só pra completar, você falou, além dos caras terem que comprar, além de você comprar um cartucho, né? Se você não quisesse comprar um segundo Game Boy, um segundo cartucho, você encheu o saco de todos os seus amigos pra algum deles comprar um segundo cartucho, comprar um cabo link pra vocês trocarem. Inclusive, eu acho que o Daniel, acho que nem sabe dessa história, mas a gente tem um casal de amigos
que um comprou acho que era o Pokémon Black e White na época. Um comprou o Black porque a namorada tinha comprado o White e precisava que ele comprasse o Black para eles poderem trocar e completar a Pokédex. Então, tipo, esse tipo de coisa, até anos depois das primeiras, da febre que foi Pokémon, elas ainda continuavam acontecendo. Então, tipo, fala aí. Eu lembrei a minha história, lembrei. Então, uma coisa que a gente tava falando, né, como que os games a gente importam as coisas da vida real e tal. Pokémon não foi diferente. E aí, uma curiosidade, pra quem não sabe, ele foi desenhado pelo Satoshi, esqueci o sobrenome dele, tanto que o protagonista de Pokémon no desenho no Japão chama Satoshi, não chama Ash, igual aqui no Ocidente. É diferente, em homenagem justamente ao game designer do jogo. E aí, qual que é a parada? Ele nasceu numa região muito rural, e ele caçava bichos, insetos que apareciam perto da casa dele ali, e ele botava eles pra brigar numa caixa. Então, assim, é uma rinha de galo, praticamente. E ele botava os bichos pra brigar e ele achava isso fascinante. E é por isso que no Pokémon você explora o mundo, bastante floresta, bastante área rural, assim. Caça esses Pokémons e você põe eles pra brigar. É por causa dessa memória de infância do cara, assim. Só você... Quão louco isso é, né? Tipo, o moleque ficava fazendo rinha de galo com os insetos da região. E aí Cara, acho que é a franquia a maior franquia que a gente tem no mundo, né? Maior que Star Wars, maior que tudo, né? Tenho quase certeza disso. Mas eu Não acho sei que se é a maior que é franquia, gigante, mas né? eu sei que quando Cara, saiu o Pokémon GO foi o aplicativo mais baixado, tipo, do mundo. Assim, mais que tudo. Daniel, você quer complementar alguma coisa de Pokémon? Sim. A primeira coisa é que a minha dúvida se seria a maior franquia seria quanto a franquia da Nintendo. Não sei se o Pokémon bate o Mario. Mas ou é um ou é o outro. E sim, bate. Cara, eu jogava muito Pokémon, eu gostava muito. Só que acontecia no meu caso. Eu nunca tive um Game Boy, pra falar a verdade. Só E pra eu lembro, completar, assim, eu não claro, sei se é comparável com o grande filme do Super Mario. Mas eu acho que os filmes de Pokémon são talvez ali pau a pau com o grande filme do Super Mario, mas pode seguir aí. entendi. Eu nunca tive um Game Boy. Eu nunca consegui jogar, eu nunca consegui fazer esse link, ter o Cable Link, jogar com as pessoas. Só que, assim, de novo, moleque, eu tinha um computador, eu queria jogar e um belo dia apareceu alguém na escola com, sei lá, 6 disquetes falando, eu tenho um emulador, eu tenho um ROM. Cara, não que eu acho que seja legal, que seja bacana, mas, cara, eu emulava isso naquela época. E se você acha que o jogo tinha bug do desenvolvimento feito inteiro, o marrom, uma galera que pirateou um jogo, cara, você não tem a menor ideia. Falhava, subia NPC, falhava texto, não aparecia Pokémon. E ainda assim, cara, era uma coisa que era sensacional, sabe? Eu passava horas naquilo e era o máximo. Porque é um jogo que é. Eu acho que, sei lá, eu não tinha como ter o negócio que eu queria muito. E aí eu acabava fazendo esse tipo de coisa com outras pessoas. Você pode ver que tinham pessoas que me arrumaram o jogo. Mas, cara, assim, fortes recordações, e horas jogando, ele funcionava no PC, e o PC não tinha capacidade computacional, ficava muito, eu rodava, sei lá, 50% da velocidade do jogo, então o jogo estava tudo lento, as músicas lentas, e ainda assim era uma febre tão enorme, era uma coisa tão gigante que você topava tudo isso, sabe, você topava a lentidão, topava o bug, topava tudo, pra você ver a história, pra você chegar na liga, pra você jogar. Depois eu arrumei outras formas de jogar, tive um N64, joguei o Stadium, o Pokémon Stadium, joguei os outros, joguei Pokémon GO também, porque, cara, é uma febre, é uma coisa que não tem comparação. Eu não sabia disso da Rinha de Galo e dessa história, eu não conhecia, achei bem legal, cara. Não imaginava, pra falar a verdade, que teria esse tipo de associação. Eu acho bizarro, porque eu gosto de pesquisar curiosidades de onde vieram essas franquias, né, e tudo mais. E essa história me cativou porque eu achei muito aleatório. E eu pesquisei aqui agora, sim, Pokémon é a maior franquia de todos os tempos. Em segundo lugar tá Hello Kitty. Terceiro lugar, Ursinho Pooh. Quarto lugar, Mickey Mouse. E em quinto lugar, Star Wars. Então, durmam com essa. Cara, eu tenho um Switch, porque anunciaram que ia sair Pokémon Let's Go. Você lembra? O Eduardo ficou me enchendo por meses pra eu comprar um Switch.
E aí bastou o anúncio de Pokémon Let's Go vai sair, você vai poder trocar os Pokémons que você tem no seu celular para um console e você vai ver na sua TV. E você vai jogar na região de canto. E aí o Lucas de 10 anos, de 9 anos, começou a falar, você precisa comprar esse negócio. E aí eu comprei um Nintendo Switch por causa disso. É tipo aquele molequinho puxando a manga da camisa. Ô, teu Tito, compra pra mim o videogame, por favor. Comprar um. Cara, eu quase comprei um Switch só por causa desse jogo, porque foi o primeiro jogo que eu olhei e falei, putz, quero jogar isso. Acabei desistindo. Você vê que um jogo, uma franquia, um jogo te estimula a comprar um console inteiro, sabe? E eu passei por muita coisa dessa, que eu também não tinha Game Boy, então eu jogava também em emulador. E o primeiro jogo que eu joguei foi o Pokémon Gold. Ó, o cara pirateando as coisas aí também, achando que eu era o único que ficava pirateando as coisas. Aí, o outro desenvolvedor fazendo gambiarra. Jamais, Não, gente, mas pelo amor de Deus. Eu também já não dei tinha o Game meu Boy. fair share. Eu já dei meu fair share pro Pokémon. Já devolvi esse dinheiro pra Nintendo gastando com Pokémon Let's Go Pikachu e com o Switch. Esse brinquedinho de R$1.500, acho que tava na época. Mas enfim. E eu lembro que eu fiquei, tipo, de cara, quando eu terminei a Liga Jotô, aí você voltava, e aí no dia que eu descobri que você podia ir pra canto no Pokémon Gold, enfrentar os líderes de ginásio da primeira geração e enfrentar o Red na caverna, nossa, realmente explodiu ali. E, nossa, que coisa insana, meu Deus, que coisa maluca. E era sensacional, né? E, cara, Pokémon tem várias lembranças, é uma parada gigantesca. E retomou o mundo igual a gente tava comentando com esse negócio aqui, esse pequeno celular, com o advento dos jogos mobile, né? Porque basicamente você juntou jogos mobile, que era um negócio que tá bombando nos últimos anos, todo mundo tá fazendo jogos para Android e para iPhone, todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo tem um smartphone hoje em dia, né? É muito mais acessível, a maioria das pessoas acho que tem alguma estatística que é 90% das casas, mais de 90% das casas no Brasil tem smartphones. Então, assim, é uma coisa extremamente acessível para todo mundo. E aí você pega Pokémon, que é uma franquia que todo mundo adorava, todo mundo queria jogar. E aí, de repente, quando você sai na rua, você tá vendo um monte de pessoa com o celular na mão procurando Pokémon. No metrô, no parque, na rua, no trabalho. Eu lembro, eu trabalhava com suporte ainda na época, eu tava andando pelos andares, e aí, tipo, aparece uma moça, assim, passando com o celular, aí, tipo, ela baixou, olhou pra mim e falou, você viu algum Pokémon por aí? E voltou no celular. Então, tipo, isso foi uma febre, assim, sem tamanho. Fala aí, Daniel. Não, cara, eu acho sensacional que é o que uma franquia, que um jogo faz. Eu vi muita gente que nunca jogou nada, nunca se interessou por jogo, sabe? Nunca teve interesse e de repente a pessoa tá jogando Pokémon GO. Então, sabe, o que uma franquia e o que uma coisa consegue fazer, consegue pegar pessoas que nunca jogaram, nunca tiveram console, nunca tiveram PC, e como você falou, como isso foi portado pro celular, a pessoa começa a jogar e começa a perguntar no elevador pra você viu Pokémon? Ah, você quer trocar? Sabe, começa a ir pra parque pra pegar Pokémon, e eu acho que é absurdo o quanto atinge, sabe? E uma coisa do ponto de vista técnico que foi incrível, né, com Pokémon, que é muito engraçada, é que, tipo, os caras imaginaram que ia ser um sucesso, mas os caras não faziam ideia do quanto, né? Quando saiu o Pokémon GO, os servidores da Nintendo simplesmente, os servidores da Nintendo não, os servidores da Niantic, né, que é a empresa que produz, simplesmente não aguentaram. Então, Pokémon foi lançado em alguns países, acho que primeiro nos Estados Unidos, Japão, mais alguns países. Ele não foi lançado no Brasil, acho que demorou um mês para ser lançado no Brasil e em outros países, simplesmente porque os servidores não tinham como suportar a população mundial inteira que jogando do jeito que eles queriam jogar aquele jogo. Não tinha como aquilo funcionar. Então, simplesmente, os caras tiveram que fazer todo um serviço com... Se eu não me engano, inclusive, é um case gigante de Docker, de Kubernetes, de ambientes escaláveis até hoje, essa história do Pokémon GO. Porque os caras tiveram que, em um mês, montar toda uma infraestrutura para atender, tipo, metade do mundo tá jogando e a outra metade quer vir jogar e a gente precisa atender essa demanda. Então, assim, é uma coisa incrível, né, o que foi o Pokémon GO. Tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de cultura. Sim, sim. E sem considerar as pessoas que estavam em outros países que o jogo não tinham chego e estavam usando uma VPN ou alguma coisa para entrar nesses servidores, que também tinha uma pancada. Na época, eu lembro, você procurava na internet, tinha um monte de tutorial de como enganar o GPS para dizer que estava lá para você conseguir usar. Não sei se você chegou a ver isso na época.
Eu lembro disso. Não cheguei a usar, mas eu lembro que dava pra fazer isso. Outra coisa que a galera adorava fazer no começo, né, era botar aquele. Como é que chama? Aquele fake GPS pra poder jogar nos Fake Estados Unidos e GPS. catar Taurus. Então, teve uma geração de pessoas conhecendo formas de hackear o celular e colocar aplicativos e executar o administrador do celular, executar o root do Android só para poder hackear Pokémon e pegar outros Pokémons. Esse tipo de coisas aconteceram. Por O que causa o de jogo não Pokémon. faz, né? Pois é. E, cara, foi uma febre, é incrível, tipo, é a maior franquia, como vocês já colocaram aí. E, enfim, com o tempo, né, foram surgindo outros tipos de jogos, outros adventos de jogos, e a gente começou a entrar numa geração de jogos 3D. Eu queria saber um pouco mais de vocês, como é que é a visão que vocês têm como foi essa mudança de paradigma da gente ter sprites em 2D, que tinha todas aquelas limitações de hardware, que a gente tinha que pegar o mesmo sprite e a gente tinha que economizar o máximo de memória possível, porque tipo, não cabia muita informação dentro num cartucho e tal. Então você tinha que repetir tipo, o sprite. Para você fazer ele mexer, você não precisa recriar um sprite. Isso é inclusive uma coisa legal. No jogo que eu fiz com o Daniel, do nosso TCC, a gente tinha mais 3 pessoas na equipe, a gente tinha um sprite dos bonequinhos. Então tinha o menininho e tinha a menininha. Então o sprite da menininha era ela parada, ela com o pé para frente, ela com um pouco mais para frente, ela mexendo o outro braço, e é assim que a gente fazia ela correr. Só que antigamente você não tinha memória para fazer isso. Então o que você tinha? Você tinha um personagem parado, e aí você tinha só o movimento da perna, e aí, em vez de você precisar de, sei lá, 4 endereços de memória lá pra você colocar o seu sprite completo, você tinha os 4 dele parado, aí mais um da perna mexendo, mais um da perna mexendo mais um pouquinho, um do braço mexendo, e aí você repetia os sprites que você precisava e só trocava para dar sensação de movimento, porque você tinha que economizar. E hoje em dia, num celular, a gente coloca o sprite inteiro e isso não é nada para a memória do celular. Então a capacidade computacional explodiu. Mas, de novo, eu queria ouvir de vocês um pouco mais o que vocês acham dessa mudança que foi dos jogos 2D para os jogos 3D, quando a gente começou a ter outros tipos de gráfico, outros tipos de jogos, né? Outras possibilidades no mundo dos jogos. Acho que a grande mudança veio com o Wolfenstein, com o Doom, né? A primeira versão deles. Fala aí, Dani. Exatamente isso. Eu joguei muito aquele primeiro Wolfenstein, aquele Doom, cara. Apesar dele não ser exatamente assim, eles já são polígonos, né? Mas eles colocam na posição de que também tem um problema computacional, você parar a pensar que você não se mexe, o que se mexe é o mapa, está sempre parado, mas a ideia de que você não está numa plataforma, que você não está mais andando, ele explode ele aumenta muito como você faz as coisas. Pensando nos primeiros, seria assim, mas se você avança um pouco, cara, a gente falou do Mario, falou do Pokémon, se você avança para a geração que chegou nos consoles, pelo menos para mim, eu não mexi com PlayStation, mas quando eu vi o Mario do Nintendo 64, que aparecia a cabeça dele assim, você podia puxar, podia mexer, podia girar. Nossa, cara, eu como o Du falou agora há pouco, eu falei, nossa, isso aqui é a perfeição, isso aqui já é uma pessoa, nossa, isso aqui é incrível. E aquele choque, sabe, tipo de... Mas você pode sair andando pra onde você quiser, você pode sair fazendo o que você quiser. E é um choque, basicamente. Muda a sua maneira de encarar as coisas. À medida que a capacidade computacional foi subindo, e você foi podendo fazer mais coisas, ter mais áudios e ter mais cores, pelo menos para mim na época que saí, sei lá, do Mega Drive, pulei pro Nintendo 64, a diferença era absurda e eu ficava impressionado. Como alguém fez isso, sabe? É uma coisa que acho que me levou à carreira que eu tenho, assim, como alguém consegue fazer isso, como alguém consegue desenvolver algo que faça isso, sabe? Para mim na época era bruxaria, era uma coisa surreal. Pra mim era ainda mais fantasioso, porque eu nem cogitava que aquilo era feito por alguém. Era tão abstrata a sensação de jogar videogame que era tipo, mano. É uma caixinha de mágica. Caiu do céu um cartucho, eu peguei, joguei nesse videogame maravilhoso, que também veio de sei lá de onde. E isso assim, você entrava no mundo ali, né? Isso que era muito louco. Falando de Doom, Wolfenstein, é até interessante a gente ver como que os fundamentos de game design, como que um jogo bem polido, ele sobrevive décadas, né? Pra vocês terem uma ideia, eu comprei recentemente Doom, todos os Dooms pra Nintendo Switch. E eu zerei o primeiro Doom. Cara, o jogo ainda é fantástico, velho.
Tipo assim, a trilha sonora, sabe? Puta, cara, é sensacional, assim. Eu ia falar isso, a trilha sonora é sensacional, assim, um jogo, sei lá, década de 80, e a trilha sonora é sensacional. A musiquinha fica na sua cabeça infinita, né? É muito bom, cara, é muito foda. Comprei Duke Nukem também 3D, Duke Nukem 3D também era sensacional. E assim, são jogos que envelheceram muito bem porque os fundamentos ali são muito bons, né? O jogo era muito redondo. E aí, mas assim, a minha primeira memória de realmente jogar alguma coisa 3D foi com o Mario 64, foi no Nintendo 64 ali, com aquele controle de espaçonave maluco, com aquela alavanquinha que você podia, cara, gente, eu posso andar pelo cenário, sabe? Foi no Nintendo 64 que minha paixão por videogame consolidou, assim. Até o Super Nintendo, eu tenho bastante memória com o Super Nintendo. Jogava muito, adorava jogar videogame, né? Eu nunca fui um moleque de ficar jogando bola, assim, né? O meu corpo atual hoje em dia traduz isso, claramente eu não era o menino dos esportes. Mas assim, ainda assim, o videogame competia com outras coisas que eu gostava de fazer. No Nintendo 64 meio que foi tipo, mano, eu posso ficar aqui pra sempre, não tem problema nenhum. Vou me divertir a valer. E, e o fato de poder andar. E a música sempre me conquistou muito nos jogos, até hoje. Trilha sonora tem uma capacidade absurda de me fisgar, assim. E, cara, escutar o Ocarina of Time pela primeira vez, aquela música do menu, cara, foi uma experiência, pô, indescritível, assim, indescritível até hoje. Quando a gente começa a pensar nesses jogos mais avançados, a gente começa dentro de programação a pensar nessas coisas mais de computação gráfica, modelagem 3D, que são coisas um pouco mais complexas que já começam a envolver times maiores, né, para desenvolver um jogo. Então os jogos eles foram de depender de, sei lá, 5, 6 pessoas para você ter um time com 5, 6 pessoas para fazer um modelo, às vezes, fazer algumas poucas modelagens. Então, tipo, o nível de complexidade também dos jogos cresceu muito dos tempos para cá, ao mesmo tempo que fazer um jogo do mesmo jeito que antigo se tornou muito mais fácil, né? Então hoje você tem jogos que são jogos independentes que 1, 2 pessoas às vezes trabalham para fazer um jogo inteiro. Fala aí, Dani. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que tem jogos excepcionais, como alguns saíram agora, você consegue pegar muito em plataforma por aí, feito por 3 pessoas. Você tem jogos que, sei lá, você tem uma orquestra para gravar a música do áudio, você tem um time para fazer o cenário, você tem pessoas que são digitalizadas para entrar no jogo. E não necessariamente isso quer dizer que ele será melhor ou pior, é só diferente, sabe? Acho que My Dear Pedro, que saiu há tempo atrás, que ganhou um monte de prêmio, é um jogo indie super conceituado, e acho que é uma pessoa que fez. E não necessariamente ele é ruim. É muito mais fácil você fazer hoje. Como o Dudu estava falando, os fundamentos, um jogo bem feito, sabe? Não necessariamente você precisa de muita gente para fazer um jogo bem feito. Mas claro que não é uma pessoa só que vai fazer um jogo enorme, gigante, com áudio, com muitas coisas. São conceitos diferentes, pelo menos eu entendo assim. Sim, o que você falou, Undertale é um jogo que tipo, foi feito pelo Toby Fox praticamente sozinho. E tipo, tem uma trilha sonora muito boa, é um jogo muito interessante, muito cativante, os personagens são muito interessantes, a história é muito legal, ele aborda o conceito de RPG de uma forma completamente diferente. Ele tem uma mecânica que é bem interessante, né? Tem hora que a mecânica é uma mecânica de RPG na maior parte do jogo, mas dependendo de como você está fazendo, é uma mecânica de plataforma, em algumas partes é uma mecânica de shooter. Então, a mecânica que, tipo, em uma batalha você vai ter uma mecânica de shooter. Em uma batalha você vai ter uma mecânica de bullet hell. Em em 2 batalhas, você vai ter uma mecânica de plataforma. Então ele é um jogo que ele permite transitar em vários gêneros diferentes, sem ser complicado, sendo extremamente simples, e ainda assim ele é um jogo fantástico, é um jogo extremamente cativante. E isso, acho que é um pouco do que o uso da tecnologia permitiu pra gente, né? Ele facilitou a gente conseguir fazer coisas simples e recontar elas de formas que nunca tinham sido contadas antes. Ao mesmo tempo que, então, quanto mais evolui o mercado de games, quanto mais evolui as tecnologias para você fazer jogos grandes, jogos complexos, jogos que precisam de equipes enormes para fazer, vai sair o próximo Call of Duty, vai sair o próximo Mortal Kombat, e tipo, vão ser fantásticos, com gráficos absurdos, você torna mais acessível para times pequenos, criadores independentes, produzirem jogos incríveis com tecnologias
com as mesmas tecnologias avançadas que essas empresas estão usando, só que em escala menor. E não é um jogo pior por causa disso. Às vezes tão bons quanto ou são bons de formas diferentes. Falei. Hoje você estão se implementando em placas de vídeo, acho que a próxima dos PlayStation e do Xbox já vem com DLSS para você conseguir usar Deep Learning para expandir imagens e núcleo tensor e você começar a trazer toda a parte de ciência de dados, uma coisa assim para você conseguir expandir isso, você consegue empurrar para a borda jogos mais realistas. E isso, ao mesmo tempo que você faz isso, você torna os anteriores, a maneira antiga de fazer jogo um pouco mais fácil, entre aspas, né, um pouco mais acessível, vamos dizer assim, para que outros desenvolvedores comecem a fazer, sabe? E falando dessas formas novas de se fazer jogos, hoje a gente tem a modalidade de jogos por serviço, a gente tem MMORPGs, a gente tem jogos que rodam em servidor, e a gente tem jogos como Battle Royale, tipo Nossa, vou ser muito xingado por esquecer o nome da porcaria do jogo, né? Ai, Fortnite? caramba. Fortnite. Esqueci o nome desse jogo. A barra de dislike subindo exponencialmente agora. Desculpa, gente, eu nunca joguei Fortnite. Acredito. Real, nunca joguei Fortnite. Minha internet Nunca joguei, nunca jogarei de novo, é isso? Ai, caramba. Mas enfim. Enfim, essa é uma nova modalidade de jogos. E a gente tem coisas hoje que, pensando do ponto de vista de tecnologia, você tem que ter servidores funcionando 24 horas por dia para permitir que jogadores do mundo inteiro consigam se conectar e jogar os benditos dos jogos. E a gente tem hoje um sistema de monetização de jogos que é bem diferente, bem polêmico, e que se chama microtransações, que você te dá um jogo de graça ou te dá um jogo por um custo baixíssimo e você vai realmente dar dinheiro para a empresa quando você começar a comprar skin dentro do jogo, começar a comprar itens, começar a comprar outras coisas. E eu queria saber de vocês também, como é que vocês veem essa nova modalidade de mercado de games nesse mundo 2020. Daniel levantou a mão ali. Pode começar, Daniel. O Daniel fez uma cara de tipo... Manda ver. Então, vamos lá. Como eu falei, eu gosto muito do cenário competitivo. Eu gosto de Dota, eu gosto de CSGO, eu gosto sei lá, desses tipos de jogos, de MOBAs em gerais. E esses jogos funcionam assim. Cara, eu sou doteiro, eu não sou fã de LoL, não consigo, não dá, eu sou doteiro. Desculpa desapontar a galera. A gente foi na casa do Daniel uma vez pra fazer o trabalho e tinha um cara na equipe que jogava LoL, o Daniel, tipo, olhou pra ele, os irmãos todos do Daniel olharam pra ele e falaram: "Você joga LoL, né?" Não. Bateram assim no ombro dele, tipo, mafioso mesmo. Bom saber. E saíram. Abraço, João. Mas foi isso mesmo. Mas é isso mesmo. E esses jogos, eles funcionam assim. Como a ideia é ser competitivo, eu não posso te vender algo muito que te dê vantagem. Como que eu monetizo isso? Como que eu monetizo isso? Eu vendo skin, eu vendo diferenciação para os seus personagens. E funciona muito bem. Você tem, sei lá, faca no CS de R$1.000, de mais de R$1.000. Então você consegue monetizar isso de um valor absurdo. Não que eles vendem essa faca de R$1.000, eles vendem um baú que você tem a chance de tirar, e você cria todo um comércio em volta disso, de jogadores trocando entre si, ou skin de Dota, ou o que for. É uma forma de monetizar sem você ter que obrigatoriamente fazer as pessoas comprarem. Eu acho que quando isso não torna o jogo pay to win, tem algum sentido. Para mim, a partir do momento que você tem que colocar o dinheiro para ter chance de fazer o que um outro jogador faz, deixa de ser sem sentido. E, sei lá, gira um mercado absurdo. Se eu falar que eu nunca gastei dinheiro com skin, eu estarei mentindo. Mas eu acho que funciona assim. É uma modalidade nova de você conseguir ter mais pessoas jogando sem ter muito que cobrar por isso. Não sei se o pessoal, se o Dupla fez uma cara estranha, não sei o que, se eles concordam com esse tipo de coisa. Eu vejo microtransação como um mal necessário da indústria hoje. Esse é o ponto. Porque, assim, os jogos, eles estão ficando cada vez mais complexos, precisando de cada vez mais equipe. Então, assim, fica às vezes insustentável você ter um projeto ousado em mãos
e jogar para o mercado e achar que, pô, todo mundo vai comprar e a gente não vai sair no prejuízo, né? Então, assim, desde que os jogos começaram a ficar muito complexos, por exemplo, foi tendo a necessidade de se criarem DLCs, né? Que são conteúdos extras que você vai pagar à parte ou não, né? Vai depender ali do escopo, tanto da DLC quanto da empresa que está fazendo essa DLC. Mas para manter o jogo vivo por mais tempo, porque o que acontece? Os jogos, você pega, por exemplo, GTA V. Cara, foi mais de uma década para produzir GTA V. E aí, assim, como é que você justifica? Tudo bem que eles ganharam esse dinheiro, acho que em um dia ou dois, né? Foi bizarro. É um recorde, mas é um ponto fora da curva, tá? Mas assim, vamos lá. Como é que você pega, tipo, um investimento de 10 anos e, assim, você faz com que as pessoas continuem jogando ele? Porque, assim, eles vão precisar de mais 10, 15 anos para produzir um GTA 6, né? O GTA 6, obviamente, já está em produção, né? Por mais que ele não esteja oficializado, ó, gente, estamos trabalhando no GTA 6, gente, isso é óbvio, eles já estão trabalhando em alguma etapa ali no GTA 6. Então, assim, para você continuar a manter o jogo vivo, manter a marca na cabeça das pessoas ainda, são necessários você fazer essas expansões, pagas ou não, para os jogadores estimularem, investirem e financiarem o próximo jogo, né? E aí você tem essa categoria dos free-to-play, que, assim, tem muitos jogos que é ok, né? Eu não acho que é tóxico, acho que é bacana, você incentiva ali a indústria e tudo mais, mas tem muitos jogos que são bem tóxicos, né? Tipo assim, você não pode fazer uma vírgula sem ter que pagar ou ver uma propaganda. A gente vê muito isso no cenário mobile, né? Eu amo Plants vs Zombies. Não sei se vocês conhecem aqui, mas Plants vs Zombies, mano, é uma franquia que eu amo demais, assim. E a EA comprou os direitos da PopCap, que era quem produzia o Plants vs Zombies, e basicamente a EA estragou Plants vs Zombies, assim, tipo, absurdamente. Eles lançaram Plants vs Zombies 2 exclusivamente para mobile. E, cara, é muito triste ver, porque, assim, o jogo em si, ele é excelente, mas é literalmente pay to win, sabe? Chega uma hora que a dificuldade é tão insana que, assim, você precisa gastar dinheiro naquele jogo. E pra mim isso é triste, sabe? Pra mim é uma precarização dessa indústria que eu gosto tanto, sabe? Pô, eu preciso ficar toda hora pagando dinheiro. E assim, as coisas são caras, assim, caras mesmo. Então, assim, eu preferiria, por exemplo, num modelo que eu enxergo que seria legal, pô, beleza, você quer disponibilizar de graça, você quer cobrar por alguns conteúdos específicos, beleza, cobra, mas me dá uma opção de pagar pelo jogo e tirar todas essas patagoiadas pra mim, sabe? Nem que seja pagar um pouquinho mais caro, mas me dá essa opção de tirar essas coisas. Porque às vezes o jogo é muito bom, mas ele fica escondido de tanta microtransação que você não consegue curtir direito, sabe? Principalmente nesse cenário mobile. Geralmente quando é no PC e tudo mais, as coisas são um pouquinho melhores calibradas ali, porque o pessoal cai matando, né? Se você errar a mão ali, o pessoal é mais criterioso. Então eu acho que é isso, assim, é um mal necessário. Cada vez a gente vai ter mais isso, né? Os preços dos jogos agora para a próxima geração, tudo indica que eles vão subir de preço, né? Vão para $70 agora. Então é isso, assim, você vai ver cada vez mais remake para aproveitar o que já tem no passado e vai jogar para uma tecnologia nova. Você vai ter cada vez mais DLC e, naturalmente, vão ter muitos jogos com microtransação, assim, porque tá ficando muito caro produzir um único jogo, assim. Então, eu concordo com você. Eu joguei o Plants vs Zombies e eu parei quando eu cheguei naquele ponto de ou você compra essas plantas, ou a chance de você ganhar, você tem que dar uma sorte absurda, tem que acontecer um monte de coisa, senão você não ganha. Eu acho que essas microtransações surgem porque, pensando no Plants vs Zombies que você falou, é porque eles vão ganhar muito mais dinheiro fazendo essa microtransação do que vendendo o jogo por, sei lá, X reais. Você consegue jogar. O jogo tem uma vida útil, sei lá, de 6 anos. Ao longo desses 6 anos, todo mundo que jogar vai ter que gastar tanto por mês para jogar o jogo. Então você ganha muito mais do que vender o jogo por 50, 100 ou quantos reais forem, sabe? Você aumenta seu lucro, na minha opinião, claro, nesse exemplo, em detrimento de quem está jogando. Você estraga o jogo de quem está jogando para ganhar mais dinheiro. Eu joguei o Plants vs Zombies, eu tenho para PC, eu adoro o jogo e os dois eu não consegui jogar porque, cara, estragaram o jogo, como você falou, eu concordo totalmente. Polêmico. Cara, isso é uma coisa que realmente tem bastante em jogos mobiles. Eu lembro que tem aquele jogo que também foi bem bombadinho na época, o Hogwarts Mystery.
não sei se vocês chegaram a ver, que é um jogo pra mobile, que você basicamente joga no universo de Harry Potter. Acho que é, tipo, 10 anos antes do começo de Harry Potter. É, tipo, logo depois dos eventos que o Voldemort mata os pais do Harry e tal. Spoiler, se você não assistiu o primeiro Harry Potter e Pedra Filosofal, sim, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? Tipo, é logo depois desses eventos, e aí você vai, cria seu personagem, vai pra escola, e aí, tipo, beleza, eu joguei. Se não me engano, a trama é escrita pela própria J.K. Rowling, né? Outra polêmica aí. E basicamente vai passando os anos da história e tal. E eu não sei como é que tá hoje, mas na época que eu tava jogando ele não tinha a história toda pronta. Você vai passando de ano a ano, fazendo os anos de Hogwarts. E basicamente é aquele tipo de jogo que você tem que ter, você tem uma barrinha de energia, e aí as ações que você tem que fazer em cada missão vão requerer gastando essa energia. E aí você tem horas para recuperar, a cada uma hora recupera uma energia, ou você pode comprar para receber mais energias, ou enfim, basicamente é isso. Então não era impossível passar as fases sem você precisar comprar as coisas, é só você esperar e ter paciência. Então, tipo, pra você conseguir com um pouco de paciência correr até o terceiro ano, que acho que é o que tinha na época que eu comecei a jogar. E aí, o que aconteceu? Tipo, eles tinham uma quantidade de conteúdo pro jogo, e aí, tipo, as pessoas chegaram no limite desse conteúdo. Aí ele, tipo, te dá um aviso que, você chegou no limite, aguarde para novas atualizações. Beleza. Saiu uma atualização nova, saiu mais X de conteúdo. De novo, joguei e tal, cheguei no limite do conteúdo. O que eu acho que eles perceberam? Falaram, pô, o pessoal tá chegando muito rápido nesse limite de conteúdo, sem gastar muitos dinheiros. E aí eles pegaram e atocharam de missões inúteis, que era só pra você ficar horas e horas e horas e horas perdendo, pra você não ter paciência, pra você ficar com raiva e, tipo, provavelmente para as pessoas gastarem dinheiro comprando energias pra jogar aquilo. Então, tipo, uma coisa que era uma missão que você demorava, sei lá, 3 horas pra você terminar, se você só esperasse, agora, tipo, tudo eram missões de 8 horas pra você não ter paciência de fazer, pra você gastar energia. Porque se você não completa a missão num X período de hora, ela zera e você tem que começar ela de novo. Então, tipo, o plot travou. Se você não gastasse dinheiro ou se você não ficasse constantemente prestando atenção no celular. Pra a cada uma hora você ir lá e gastar aquela energia pra fazer aquela missão. Então, assim, destruiu, pelo menos na minha experiência, destruiu completamente. Eu parei de jogar, porque se é uma coisa você, tipo, gastar R$2, R$5 pra completar uma missão, tipo, uma vez por mês, pra mim, na minha experiência de jogo, outra coisa completamente diferente, que algumas pessoas fazem, é você gastar 100, R$200 todo mês num jogo mobile pra você chegar na próxima etapa. Que pra mim, tipo, não fazia sentido. Então, assim como Pokémon GO. Tipo, Pokémon GO, mas pra mim, ok, você gastar R$15 pra pegar vários incensos pra usar uma vez, ou pra fazer uma missão Teve aquela missão agora do do líder dos 3 Regs, que eu esqueci o nome agora. Regice, Regirock, Regigigas? Regigigas, ele mesmo. Aí você tinha que pagar acho que R$20. Tipo, ok. Aí, tipo, o jogo te obrigar a compulsoriamente gastar uma fortuna pra você conseguir fazer as coisas simples me incomodou, atrapalhou a minha experiência e, tipo, parei de jogar por causa disso. Mas é parte do que são jogos mobiles, né? Eu sei que tem uma galera que é viciada em Candy Crush que também gasta uma fortuna em Candy Crush pra poder ficar passando de fase, poder ter energia pra fazer mais coisas lá. Ele vira um ralo de dinheiro, ao invés de ser um entretenimento, uma diversão, na minha opinião. Você estraga a diversão pensando simplesmente em ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, né? Tipo, será que a gente não tá pensando isso porque a gente cresceu numa geração onde a gente comprava o jogo e tinha ele pra sempre? Eu não sei, eu acho que é um pouco daquela coisa assim, no começo as pessoas faziam por paixão a parada, né? Então, assim, eles eram super criativos para entregar o melhor possível, porque a tecnologia era extremamente limitante. Você vê que tinha uma paixão que hoje se perdeu um pouco, né? Tem gente que entra ali pensando só no negócio, pensando, pô, é o mercado mais lucrativo que existe no mundo hoje, é o mercado de games. Então, cara, tem gente que você pega a EA, é porque assim, a EA eu acho a empresa que tem a pior conduta, eu acho, no mercado de games hoje. Cara, e aí é simplesmente assim, cara, a gente vai lançar a franquia todo ano,
jogo reciclado, você pega FIFA. Cara, é ultrajante o que eles fazem com FIFA. Eu não gosto de FIFA. Não sou não sou consumidor desses jogos. Mas assim, o que eles fazem é ridículo, assim, eles trocam a camiseta do jogador e revende pelo preço cheio no ano seguinte. Tipo, mano, pelo amor de Deus, sabe? E tem gente que compra, né? Beleza, se é da tua praia, tá tudo certo, eu não vou ficar julgando. Mas é bizarro. Fica aqui um adendo que é bizarro. Mas você tem empresas que, cara, são completamente sem noção, assim. Tanto que foi a EA que começou essa discussão toda de loot box nos jogos, é, desculpa, de estar fazendo a parada do pay to win, né? Foi com Star Wars Battlefront. Começou essa parada porque eles estavam dando itens que davam vantagens no jogo. E a galera começou a falar, mano, eu já paguei pelo jogo. Eu vou ter que pagar pra conseguir outra coisa de novo, sabe? E aí isso foi gerando uma confusão muito grande e, assim, excedeu foi além de Star Wars, começou a pegar em vários outros jogos. Então é um pouco complicado, assim. A gente tá num momento que, assim, tem gente que vai genuinamente construir jogos pela paixão de fato realmente estar construindo uma coisa bacana. Tem gente que não tá ligando, dando a mínima. Então você tem empresas e empresas hoje em dia, sabe? É um campo minado, você tem que avaliar bem, estudar bem, ver se o jogo te agrada. Pô, se agradar, manda bala, gasta isso. O dinheiro é seu, não é meu. Mas é uma coisa que eu tento me manter um pouco longe, assim. Não, falando dessa coisa de paixão por jogos, se não me engano, o criador, esqueci o nome também, do Super Smash Bros. Ele é um cara que ele tem uma história de amor e ódio com a franquia. Porque quando ele fez Smash Bros 1 e Smash Bros 2, ele tá apaixonado pelo que ele tava fazendo. E aí, de repente, ele tava fazendo porque, tipo, a Nintendo chegou e falou, então, a gente vai lançar no dia tal, e se você não fizer, a gente vai dar pra outra pessoa fazer. E essa outra pessoa vai fazer um jogo lixo, então você vai fazer. E aí, tipo, o cara teve que abaixar a cabeça e fazer o jogo que ele não queria fazer, porque ele achava que ele já não tinha mais o que contar, né? Eu acho que ele superou um pouco isso no último Super Smash Bros. Que saiu, que eu acho que ele tinha alguma coisa pra falar ali, que ele já tinha um tempo que ele sentia que ele talvez não tivesse mais, mas é uma coisa que porque no final do dia é aquela coisa, né? Tipo, amigo, tem que pagar funcionário, tem que pagar imposto, tem que pagar o aluguel do prédio, então vai ter que sair mais um Pokémon, cara. A gente precisa Ainda é uma empresa, né? É uma empresa, tem custo. É uma empresa, tem custo, todo mês tem custo. Não dá pra gente simplesmente não lançar a nossa franquia, a maior franquia do mundo que a gente tem aqui, 30% dela, porque senão a gente não bate as contas no mês seguinte. Então, isso é uma coisa que acontece, né, no mercado. Quanto mais profissional ele fica, mais isso tende a acontecer. Mas ainda assim, a gente tem os criadores independentes, a gente tem empresas que, tipo, não é porque a empresa tá lá querendo ganhar o máximo de dinheiro possível com a franquia, que você não tem pessoas ali trabalhando que realmente são apaixonadas pelo que elas estão fazendo e, tipo, querem entregar uma experiência legal para o usuário. Então é sempre muito complicado, né, a gente mensurar isso. João, você tá aí ainda? Ele ficou meio Não foi embora. Aqui, fomos e a gente vai O João saiu, chamou a molecada da rua, botou ali os chinelos e tá jogando bola. Tá jogando bola. Mas uma coisa que você falou por exemplo, uma empresa que eu vejo nessa linha que. Só pra retificar, tá? Não acho errado as empresas buscarem lucro, pelo amor de Deus. Não é essa a vertente que eu tô aqui defendendo. É que às vezes excede e aí atrapalha a experiência de jogador, esse que é o meu ponto. Mas, por exemplo, tem empresas como. O problema é que tem que ser uma troca, né? Tem que ser uma troca, não é só eu. Bom pro jogador. Exatamente, tem que ser win-win. E aí, mas uma empresa que eu admiro muito é a CD Projekt Red, assim. Porque os caras têm um cuidado, um zelo tanto pelo jogo, mas eles me ganharam muito quando eu comprei o Witcher 3, que foi o último jogo que eles lançaram. Grande, né? E aí, cara, eu achei isso surreal, de verdade. Eu tenho uma biblioteca considerável, pra quem não tá vendo o vídeo, assim, aqui atrás de mim tem bastante jogo. E eles foram a única empresa que na caixinha do jogo, você abria a caixinha, vinha, tipo, vários itens. Vinha mapa, vinha manual, né, que é uma coisa que não existe mais, CD de trilha sonora, e veio uma carta de agradecimento por eu ter gastado o meu suado dinheiro do trabalho, ok? Está escrito isso, ter gastado o dinheiro com eles. Eles se sentiram gratos e estão me agradecendo. Eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? Eu comprei um jogo, tipo assim, eu não comprei edição de colecionador,
Não comprei nada. É a edição que tu pegava na Saraiva, ia comprar ali, tava ali. E, cara, eu tinha uma cartinha de agradecimento, sabe? E eu fiquei tipo, pô, cara, eu vou comprar 3 Witcher 3 agora, porque, obviamente não comprei, Eu acho mas... diferenciada, né? Oi? É pela atitude diferenciada, por teoricamente se importar com a pessoa que tá comprando, tá fazendo, né? Exatamente, exatamente. Foi uma coisa, cara, nenhuma empresa fez isso. Nenhuma. Tipo assim, na vida. Já teve, sei lá, você pega essas edições mais caras, de luxo, tem umas cartinhas ali, beleza. Mas, cara, numa edição comum. E aí o cara vai lá e me agradece. Pô, achei isso sensacional, assim. Então, assim, ainda existe esperança no mundo. Não, teve um caso polemicaço, né? Que foi. Acho que foi da Capcom. Foi no lançamento de algum jogo, não sei se foi Street Fighter vs Tekken, ou se foi alguma versão do Street Fighter, que eles venderam o CD com alguns personagens já no CD, só que você só conseguia liberar eles por DLC. E aí isso deu uma polêmica gigante. Porque, tipo, cara, eu já paguei pra esse cara. Tipo, eu já paguei pela memória na qual esse personagem está. Por que eu tô tendo que pagar pra liberar um negócio que já tá no CD que eu já paguei? Né? Tipo, diferente de você ter uma DLC no servidor. Não, era uma DLC que já tava no CD que você comprou. Ele só tava bloqueado por um paywall. Então, tipo, isso foi, assim, pelo amor de Deus, gente. Sim. Eu acho, se eu não tô enganado, foi o Street Fighter 4, que depois saiu uma versão completa e tudo mais, mas eu acho que foi isso. Posso estar falando besteira, é um chute. Foi bizarro essa situação. João, volta aí, caralho. Você sumiu, escondeu. Oi. Dá o teu parecer aí. Que você é o cara que tem a experiência mais diferente aqui. Cara, como é que é a sua relação com jogos? a minha relação com jogos é. Eu gosto muito de jogo de tiro. Só que esses jogos são novos. Eu gosto de um jogo chamado Free Fire, não sei se vocês conhecem. Deve conhecer, que é um jogo. Acho que é bem novo até. Free Fire e CS também eu gosto, mas eu não jogo muito CS. E o Free Fire é mobile. E eu tava vendo quando vocês falaram de comprar skin em jogo, e eu também já gastei dinheiro com isso. Então, pra ter um personagem, né? Que o personagem ele te recupera a tua vida e te dá um pouco mais de. Na corrida você ganha 10% a mais, se eu não me engano. Então, eu acho meio desproporcional também, porque se eu tenho esse personagem e outro cara não tem, eu já tô lá na frente dele. Então não dá pra competir não dá para competir cara a cara. Querendo ou não, alguém vai ficar perdendo. Então, às vezes eu acho meio desproporcional. Uma pergunta técnica que eu queria fazer pro Eduardo é o seguinte: eu não sei se é Eduardo ou é Daniel. Qual é o dos dois? 50% de chance de acertar aí. Joga pra Vamos lá, cima, a então. gente corta. Como, por exemplo, esses jogos de mobile, eles têm que ter um gráfico muito bom. Hoje eles têm gráficos muito bons. Tem alguma técnica para renderizar o gráfico? Ou, sei lá, joga lá e ele vai mostrando? Ou, tipo, tem alguma técnica de pré-render, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, tem um mapa e tem uma certa distância em que os objetos na tela vão aparecendo mais em destaque. Tem alguma técnica para isso acontecer e não perder desempenho? Ou é só jogar lá e deixar? Ou é por controle do processador do celular mesmo? Eu acho que é para mim. Então, você tem várias técnicas para fazer isso, do que você mostra, a distância que você mostra, o que você mostra, dependendo do seu celular. Hoje os celulares eles chegaram num ponto de que o próprio processador ele tem a unidade de processamento e a GPU, que seria a placa de vídeo dentro. E cada vez mais tem isso. Então você tem inúmeras técnicas assim, dependendo do celular da pessoa, que o jogo tem essa informação do hardware, eu mostro o mapa até tal ponto, ou mostro isso, eu coloco mais aquela fog no fundo que você vai fazer. Então você tem técnicas de renderização, você tem uma pancada. O Edu que fez, pensando em hardware, tá? Eu não sei as técnicas visuais. E você tem uma pancada, depende do seu processador, da sua quantidade de memória, da sua unidade gráfica, você tem uma infinidade, mas sim, você nunca processa tudo ao mesmo tempo, você processa em partes, porque são mapas grandes, são Battle Royale, tem 100 pessoas, sei lá, pensando no Free Fire, alguma coisa assim, você vai renderizando por partes.
Sim, exatamente. É porque eu vejo uma desproporção que é o seguinte, eu tenho, no caso de celulares de hardware, por exemplo, hoje eu tenho um iPhone e tenho colegas que têm um Android. Eu não sei se por causa do hardware, por causa do sistema operacional, às vezes eles estão no lobby e eu já estou entrando na partida. Eu já estou lá na frente e a gente está conectado à mesma rede e tem a mesma coisa. Então é baseado no hardware do celular. E no sistema operacional, não é uma coisa fixa para todo mundo, né? Senão perderia muito. Eu acredito que deve ter um mínimo, de um requisito mínimo, mas é assim, é o quanto você consegue processar, o quanto você consegue renderizar na tela, o quanto você consegue colocar de memória, de dados na memória, a sua velocidade de internet, não na internet do seu modem, mas a quantidade de dados que seu celular aceita na internet, porque tem uma placa de Wi-Fi dentro normalmente, e cada celular tem um tamanho de banda que pode processar isso de forma diferente. Então você tem N fatores que cada um contribui um pouquinho para que no final você entre antes, ou você tenha menos delay, ou você não tem stuttering, ou você tenha lag e por aí vai. Entendi. Agora pensando um pouco no Duca. Quando tu faz sei lá, você gera uma skin ou você gera um personagem novo para algum game, pensando que você já fez isso há algum tempo atrás, né? Que você comentou. Tu tem que pensar também do lado do desenvolvedor, ou você faz e o desenvolvedor se vira para colocar aquilo ali em prática, ou você sempre tenta pensar um pouco no cara e falar assim, não, se eu colocar isso aqui muito grotesco, vai dar muito trabalho e talvez perca desempenho no game. Eu nunca cheguei a fazer isso porque meu vínculo com o desenvolvimento de games foi realmente bem restrito à faculdade. Mas ainda assim eu sei um pouquinho disso que você está falando. Basicamente, quando você faz uma skin, você tem que respeitar alguns parâmetros do modelo. Porque acontece, o modelo que você enxerga não é exatamente o mesmo espaço que ele ocupa no mundo, no making off, vamos dizer assim, agora do lado audiovisual, making off, se é esse termo. Porque acontece, se você cria volumes, vamos pensar num cavaleiro medieval, tá? Com armadura, sei lá, bem simples. Se você cria uma armadura toda espalhafatosa, com um monte de coisa, os colisores dele vão ser diferentes. Então, quando você vai fazer uma skin nova, para ser uma coisa bem, assim, a implementação na vírgula ali, eu não sei direito como é que eles fazem, tá? Mas para ser uma coisa que não altere muito e até não altere mecanicamente o personagem ou desbalanceie ele, você precisa respeitar alguns parâmetros. Então, você precisa respeitar a dimensão que ele ocupava antes, então ele precisa continuar ocupando o mesmo espaço, precisa ter uma quantidade de polígono, então assim, por isso que quando você tem skins que alteram, vamos pegar o exemplo de Super Smash Bros, por exemplo, quando você tem um personagem que ele é meio que igual, mas a fisionomia dele é diferente, é que eles chamam de Echo Fighter no Smash Bros, que é tipo um personagem clone. Então, tipo, você tem o Ryu e você tem o Ken. Eles têm estatura diferente, eles têm umas características diferentes, então eles são personagens também diferentes. Eles não poderiam ocupar o mesmo espaço, porque ou você estaria podando um dos personagens para ele caber dentro do escopo de outro, sabe? Então, com skin é mais ou menos a mesma filosofia, assim. Você tem que pensar que ele tem que cumprir ainda alguns papéis ali para o personagem ficar com o desenvolvimento mais suave ali, né? Uma coisa que eu lembro que a gente fez no Corona, Caramba, eu acabei de falar Corona, esse vídeo vai ser desmonetizado. A gente nem monetiza, né? Nunca que o YouTube vai recomendar a gente. É um teminha alta, poxa. Corona SDK é a ferramenta que a gente usa. Queria falar não, mas estamos nos trends aqui do Twitter. É uma das ferramentas que a gente usa para fazer jogos para a Lua. A gente criou os personagens e a gente criou o mapa e a gente tinha que definir as posições onde ia ter os colisores e os limites. Então a gente tinha um tile map e, pelo que eu me lembro, a gente, por cima dele, criava um mapa de colisão. E aí definia as áreas onde o personagem poderia e poderia não passar. Mas mesmo assim, eu lembro que se o personagem ficasse muito rápido, eu não lembro se foi um bug, se foi alguma coisa que a gente fez, ele batia no colisor, ficava mexendo muito rápido e passava voando e subia da tela. Então a gente teve que... Então esse tipo de coisa é uma coisa que você tem que tomar cuidado na hora que você estiver codando também. Mas enfim, funciona mais ou menos desse jeito.
Legal. João, quer colocar mais alguma coisa? Fazer mais alguma pergunta? Não, essas eram as dúvidas que eu tinha mesmo, que eu sou mais técnico, então eu não conheço muito de jogo, não jogo muito, comecei a jogar recente, então eu tenho mais dúvida técnica do que de jogo mesmo. João, ele é o cara que joga bilhar no bar. Eu nasci em cima de uma mesa de sinuca, Lucas, pra ter ideia. Jogo analógico. Pela lógica. O cara ele tem um ele tem um controle especializado que é um taco que ele simula a batida no computador. Então ele só bota aqui na mão e pá! Bom de jogar sinuca que não tem DLC, não tem essas coisas, né? Já tá tudo desbloqueado. Tá tudo pronto. Será? Você já jogou com a DLC da 18ª bola? Tem DLC até 30, cara. 18ª bola, Lucas? Acabamos de reparar que o forte do Lucas não é sinuca. Eu não sei, não, na verdade é porque eu sei que tem 8, né, que é a bola preta. Aí tem aquela versão que tem 15, que é mais popular. É isso? É 15? Você tá entrando numa área muito nebulosa. Você tá entrando numa área complexa aqui. Tá Nossa, pessoal, um desenvolvedor, um game designer, você fala de sinuca, quantidade de bolas, a gente fica meio, eu acho que é 15, mas eu não lembro muito bem. São 15 bolas, são 14, 7, 7 e mais uma que a gente fala que é a benga. Claro. Quando você mata as suas 7 ímpares ou pares, aí você tem que matar a número 1, que é pra você ganhar. Cara, aqui temos aqui um especialista do gameplay da sinuca, né? Filho, aí você pode dar. A gente começa a explicar a regra de futebol aqui, né? Porque quando você faz gol fora da área, vale 3 pontos, né? O cara começa a confundir com basquete, tá ligado? Durar tudo. Eu falei que como que não tem DLC na sinuca, cara? Tem aquela DLC que é o Giz. Você passa aqui no taco, ele aumenta a sua velocidade, sua vida. Speed mais 2. É um power-up, cara. Caramba. Boa, legal. Bacana. Mas inclusive tem sinuca, né, pra jogar no computador, inclusive tem futebol pra jogar no computador, né? Tem o FIFA, tem o Wing Eleven ainda, existe isso ainda? Virou PES, né? Virou PES? Pro Evolution Soccer. Tô por fora. Você joga futebol, João? Só na vida real, no game eu não muito. Eu jogava um joguinho, na verdade, de futebol, quando eu tava indo pro trabalho que não tinha nada pra fazer, aí eu ia jogando. É um joguinho chamado Dream League Soccer. Só que os gráficos dele não são tão bons, mas é legalzinho. Dá pra passar o tempo. O cara que tava no Super Mario 64 falando: que gráfico perfeito, meu Deus! Agora, tá vendo? Aí você vê a discrepância, né? A diferença. Os gráficos não são tão bons. Então, mas é porque eu vim pra computação em 2015. Eu sou da área de TI só de 2015 pra cá. Eu comecei a faculdade e comecei a desenvolver 1 ano, 2 anos depois, mais ou menos. Então, cara, eu sou totalmente precoce em TI. Em game, em computação, em desenvolvimento. Eu sou bem precoce. Chegando agora, né? Tô chegando agora. Então, por isso que eu só ouvi vocês o podcast inteiro. Teve hora que eu falei, esses caras aí não tá com nada, não. Tô entendendo nada do que eles estão falando. Eu acho que nós três aqui, a gente nasceu no computador e no videogame, né? A gente se criou nisso. Então, acho que é um assunto que a gente vai e a gente gosta, sabe? Acho que é porque, tipo, eu venho do interior de Minas Gerais. Então, cara, nem sinal de celular lá até hoje é difícil. Tem que ter uma anteninha ou subir em cima de alguma coisa para ter um sinal de celular decente. Às vezes nem tão decente assim. Então, eu sou totalmente leigo aí nesses assuntos que vocês falaram. Até o dia que o João resolveu fazer um jogo. Aí, sabe? Menino que gosta de programar. Mas é legal, cara. Inclusive, falando desse ponto de vista de como eu posso colocar? Esqueci a palavra. Esqueci a palavra que eu queria usar. Mas de inclusão digital, né? Inclusão dos games. O celular, ele veio para basicamente permitir que todo mundo consiga jogar. Então, tipo, eu vejo no metrô um senhorzinho de idade jogando, vi um cara jogando bingo um tempo atrás no celular. Você vê umas coisas assim que um cara jogando damas. E Baralho. popularizou isso, né, pra uma massa de pessoas que não sabiam o que era um videogame.
Né, que o videogame era aquela coisa que faz o seu filho pegar uma arma e atirar na escola. E agora, tipo, videogame é uma coisa. As pessoas, nossa, meu Deus, isso é videogame? Todo mundo hoje tem acesso ao videogame no celular. Como é que vocês veem essa mudança de paradigma que a gente tá vivendo aí desses últimos anos? Que a sua avó tá jogando GTA agora. Tem. Cara, eu vejo até hoje gente jogando, principalmente idoso, jogando Pokémon Go, cara, no ônibus, assim, é bizarro. Começou muito forte essa onda da volta das antigas gerações pro videogame com o Wii, né? Foi o primeiro videogame com sensor de movimento. Muitas famílias começaram a se divertir, porque, sei lá, tinha boliche, ping-pong, não sei o quê, e você não precisava entender como é que funcionava o controle. Era só se fazer a mímica na vida real. Pô, se é assim que joga tênis, eu vou jogar também. Então, o pessoal foi voltando muito no Wii, e o celular foi o que explodiu, né? O celular, pô, tem jogo pra tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo, então ficou muito fácil, né? Todo mundo tem o celular no bolso, e aí pra você baixar um joguinho ali de damas, de xadrez, Candy Crush, né? É muito fácil, então virou um novo hobby do pessoal ali, quando tá querendo matar um tempo rapidinho, jogava um joguinho de celular, assim. Então, eu acho isso animal, assim. Democratizou mais os videogames, assim. É o clássico paciência que o funcionário público ficava ali na fila, só na fila do banco ali do caixa, e ele jogando paciência. Free Cell. Free Cell. E hoje está no celular. Hoje tem muito celular com capacidade computacional que, sei lá, videogames que a gente falou aqui não tem, computadores antigos não tem. Então dá pra fazer esse tipo de coisa, né? Você consegue trazer muita coisa. O celular hoje é um computador, a verdade é essa, né? Algo bem parecido, né? É um computador, tem um sistema operacional. É mais computador, você pensar, um celular hoje é muito mais um computador do que um console era 30 anos atrás. Sim, sem dúvida. Deixou de ser um telefone pra você ligar pras pessoas faz anos. Total. É que se alguém me liga, eu acho até estranho, inclusive. Se liga, eu já. Puta, já vi, alguém morreu, sabe? Alguém Sabe nem o que fazer, né? O que isso aqui tá tocando? Isso faz isso? Mas você pega assim, se você recebe uma ligação em horário comercial, você dá a margem que é telemarketing, você atende. Mano, se alguém me liga depois das 8 da noite, cara, alguém morreu. Aconteceu realmente alguma coisa deu errada. Sabe? Então, assim, o celular, a última coisa que você vai pensar hoje em dia é fato de fazer ligação, né? Inclusive, recentemente, a minha esposa, a Gabi, a gente migrou do notebook, não usa mais notebook, e agora ela usa tablet com teclado. E o tablet nada mais é que um celular com tela grande, né? Em miúdos, trocando em miúcias. Então, assim, pra você ver o quão absurdo cara, hoje em dia ela põe um tablet, põe um tecladinho ali, a capinha teclado, e ela trabalha exatamente igual como ela trabalhava com o notebook, trabalha agora com um tablet. Então, tipo, ficou menor, mais leve, mais portátil, melhores funções. Então, tipo assim, a tecnologia realmente anda a passos largos hoje. Muito. Cara, você comentou de ligação, que alguém te liga em determinado momento, você já, putz, alguém morreu, alguma coisa aconteceu, sério. Uma coisa que eu percebi que tá acontecendo bastante também, que agora a gente já migramos totalmente para WhatsApp, troca de mensagens, que é a maior que tem no mercado. E se você manda áudio também, dependendo da quantidade de segundos, a galera não quer ouvir mais não. Passa um áudio de 30 segundos para você ver. Praticamente ouve os 2 primeiros, pula pro fim, escuta mais ou menos o que você falou ali e manda uma resposta. Se você não manda texto, a galera, cara, não tá olhando. Porque uma hora vai ficar obsoleto também. Se alguém manda áudio, eu falo, daqui a pouco eu ouço, que agora não dá não. Eu deixo umas 2, 3 horas pra ver se a pessoa manda texto. É mais lento, né? Demora, tem que ouvir. É por isso que o Telegram é bom, que dá pra você botar 2 vezes o áudio. Velocidade 2. E aí o áudio rapidinho. Rapidinho. Mas tanto que quando as pessoas me mandam áudio, eu mando um GIF descantando uma pipoca, tá ligado? Entendi. Eu vou escutar uma pipoquinha aqui e já vou escutar até o áudio. É muito bom. Cara. Bom. João, tem mais alguma coisa pra perguntar? A gente já é o podcast já é o maior podcast que a gente gravou até agora. Tem assunto, né? Escolheram convidados bons.
Não desmerecendo os outros, tô só fazendo uma brincadeira, porque eu me empolgo muito com o assunto. Eu já reparei que o Du também, a gente vai longe. A gente tem que gravar mais, inclusive. Se quiser aprofundar dentro de qualquer assunto, é só avisar. Com certeza vocês vão ser convidados de novo para falar com a gente. João, considerações finais? Queria agradecer a presença dos dois. Obrigado por vir nos prestigiar com tanto conhecimento. E espero que possam voltar mais vezes. Fica de olho aí, gente. Vai sair nosso podcast de videogame em breve. Então. Bom, galera, muito obrigado aí pela presença. Daniel, quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigado por vir. A gente vai te chamar de novo, com certeza. Fica à vontade para fazer as considerações finais, a casa é sua. Não, só agradecer pelo convite. Muito bom falar com vocês. Conhecer o pessoal. Você já conhecia faz uns bons anos, quando eu paro a pensar agora. E só agradecer e chamar mais vezes. A gente combinou falar algumas coisas sobre desenvolvimento. Falamos basicamente de jogos em geral. Falamos só sobre como são e o que a gente vê. Se quiser chamar de novo, quiser falar, aprofundar o assunto, quiser fazer qualquer coisa, só chamar. Fico muito feliz pelo convite e pela conversa. Muito obrigado. Eduardo, meu querido, Duca Show, muito obrigado pela participação, pela presença, sua ilustre presença aqui entre nós. Mesma coisa, cara, muito obrigado. A gente vai com certeza te chamar de novo para falar disso, para falar de outras coisas. E se tiver algum recado para deixar, fala do seu canal, fica à vontade aí, a casa é sua. E aí, sim. Então, primeiro agradecer o convite. É sempre muito bom falar de videogame. Então, não é à toa que é o maior podcast já gravado até o momento. Espero ser chamado mais vezes, meu porta tá aberta aí. Se quiserem saber mais do meu trabalho, pode me procurar lá no YouTube, Duca Show, ou no Instagram também, que é duca.show. Posto bastante lá novidades de videogames, tenho falado bastante de Nintendo Switch, que é a principal coisa que tenho jogado. Em breve vai sair conteúdo de The Last of Us 2, que eu estou jogando, babando ali. Mas enfim, é isso. Me sigam nas redes sociais aí, podem me procurar. E quero agradecer mais uma vez por esse papo muito, muito foda. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode. Sigam a gente nas nossas redes sociais. As redes sociais de todo mundo vão estar nos links na descrição. As redes sociais e o canal do Luca. Quem mais quiser deixar link aqui, a gente vai deixar também, se o Daniel quiser. Sigam a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, @ArcCode, no Facebook, @ArcCode01, no Instagram, @Arc_Code e no Twitter, @Arc_Code. A gente também tem um Linktree com todos os links que a gente tem, @Arc_Code. Sigam a gente e até o próximo episódio, gente. Muito obrigado, até a próxima. Daniel tá dançando aí. Que? A reunião está sendo gravada. Você está gravando a reunião, avisa a todos que estão sendo gravados. Porra, ô João, aparece aí, filho da mãe. Como é que é? Aparece aí, tá com vergonha? Tô. Tá com vergonha? Tô. Você apareceu no dia de computação quântica, vai esconder agora? Depois o Daniel, eu vou pegar a foto do Daniel, a pior foto que eu consegui encontrar dele, e vou colocar aqui do cara do lado. Eu duvido? Nunca duvido de você. Não sou besta? Lucas é um cão pessoa.